Santos, e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o Cantinho da Calma. Eu escrevi há um tempo sobre o Cantinho da Calma, contei como foi a experiência de ter criado ele com as minhas crianças, e muita gente ficou interessada e tinham várias dúvidas, e aí a minha intenção agora é explicar como funciona, explicar o porquê criá-lo, como criá-lo, e falar um pouquinho, tirar um pouquinho dessas dúvidas, tá? A primeira coisa que eu acho bem importante falar é que Cantinho da Calma e Cantinho do Pensamento são coisas extremamente diferentes. Para pensar no cantinho do pensamento. Você fala para a criança, vai lá pensar no que você fez. Primeira coisa, a gente está focando ali em pensar no que você fez e submetido tá aí, sofra com o que você fez. Você quer que a criança se envergonhe, se culpe, se sinta mal pelo que ela fez, achando que essa culpa, essa vergonha serão os motivadores para que ela melhore numa próxima vez. Não é o que a gente quer. A gente não pode forçar ninguém a pensar. O que passa aqui dentro da cabeça da criança, o que passa aqui dentro da minha cabeça, é de controle meu. Então, ninguém vai me forçar a pensar em algo. O cantinho do pensamento, que é um castigo, eles não funcionam. Você não pode forçar ninguém a pensar. E raramente, muito raramente, eu acho que eu não conheço ninguém que durante um castigo pensou em formas construtivas de lidar com a situação novamente. O que em regra a punição faz é botar o foco ou em vontade de retaliar, numa vontade de se vingar, ou em pensar em como a criança é ruim, como eu sou ruim, como eu faço besteira. Raramente vai ser eu preciso pensar em como agir de maneira positiva quando esse problema acontecer. Eu preciso pensar em novas formas de me comportar no futuro diante dessa situação. Não é o que faz. Então, diferencia aí Cantinho da Calma com Cantinho do Pensamento. A outra coisa que eu preciso te falar é que a ideia do Cantinho da Calma é que a criança recupere a tranquilidade para raciocinar e pensar em soluções. E essa é a quebra de um grande paradigma na nossa educação. Nós focamos nossa educação em punição. A gente tem uma ideia muito maluca de que é necessário que a criança se sinta mal para que ela faça algo melhor. A Jane Nelson, autora do Disciplina Positiva, fala muito bem sobre isso. Que é a ideia de que é preciso que a criança se comporte mal para que ela se comporte bem. Isso não faz sentido. Nós nos comportamos melhor com todos ao nosso redor se nós nos sentimos melhor. Qual é a ideia? A criança entenda, olha, você tá nervosa, você tá com raiva, você tá brava, você tá se comportando mal porque você tá se sentindo assim. É importante que você se acalme, lide com esse sentimento e depois juntos nós vamos buscar uma solução para o que tá acontecendo. É bem diferente. É bem diferente de você não pode se comportar assim e aí eu vou te bater e eu vou te mostrar que não é assim que você se comporta comigo, sendo punitivo, sendo grosso, sendo violento com essa criança. Nós temos uma educação que não nos leva a entender os nossos sentimentos. E isso, infelizmente, é normal. Infelizmente, é o comum na nossa cultura. Nós ensinamos a criança a lidar com uma faca, mas nós não ensinamos a lidar com a raiva, que tem um potencial ofensivo bem grande. E que a faca só vai ser realmente perigosa no sentido contra adultos, né, no sentido de arma, se a raiva estiver ali. Então, se eu ensino meu filho a lidar com os sentimentos dele, a reconhecer a própria raiva, a lidar com esta raiva, eu vou estar criando um adulto bem menos violento, bem mais consciente dele mesmo no futuro. O que eu quero que você entenda é que maus comportamentos, eles vêm basicamente de maus entendimentos, de maus sentimentos. Todos os sentimentos são importantes. A gente fala em mal e bom, eu não gosto dessa dicotomia, mas enfim, é uma criança que está se sentindo mal. Ok, meu filho se comportou de uma maneira inadequada, ele gritou, ele tentou bater em mim. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Meu bem, você tá bem nervoso. Vou nomear o sentimento dele, falar, ó, você tá bem nervoso, você tá com raiva, você tá bravo por tal coisa. Ia te ajudar se você fosse para um cantinho só para se acalmar? Se você fosse para o nosso cantinho da calma? O que foi o cantinho da calma que a gente criou aqui? Depois de uma situação em que Miguel ficou muito bravo, meu filho mais velho de 5 anos, que ele ficou muito bravo, se comportou de maneira inadequada, eu me afastei, falei, ó, tô ok, você tá nervoso, nós vamos conversar depois, eu não vou conversar com você nesse estado. E eu estava reconhecendo que eu estava nervosa e que eu provavelmente iria agir com ele de uma maneira inadequada. Eu não seria guiada pelo amor. Com a raiva que eu estava começando a sentir, eu seria guiada pela raiva. E qualquer atitude que viria ali, viria uma atitude guiada por raiva. E aí eu me afastei. E um tempo depois, que eu me acalmei, ele fez, mamãe, vamos conversar? Que ele se acalmou, ele bateu na porta, eu fechei a porta, fez ok, quando você estiver disposto a conversar, se acalmar um pouco, a gente vai voltar a conversar sobre essa situação. E aí ele abriu a porta e fez, mamãe, eu sei que eu tenho que me afastar quando eu fico nervoso, mas às vezes eu esqueço, eu não consigo. Gente, tanta gente não consegue, quantas vezes a gente não consegue, né? E aí eu falei, vem cá, você acha que se a gente criar um lugar
Pra quando a raiva chegar, a gente sentar nele e se acalmar, e só lembrar de coisas boas, só um lugar só pra gente lembrar de se acalmar e de recuperar a consciência e a paz pra conversar. Vai te ajudar? E aí ele falou, vai, mamãe. E eu chamei a pequena, né, a caçula de 3 anos, e fiz, ok, vamos criar um lugarzinho. Cada um pega uma coisa que gosta muito. E a gente vai montar esse lugar. Eles decidiram colocar livros, e a gente escolheu o livro do Te Amo, um livro chamado É Assim, e O Mundo Inteiro. Escolhemos 3 livros, colocamos num cantinho, botei papel, lápis, cada um fez um desenho, colou na parede de algo que lhe acalmava, de algo que gostava. Inclusive o pai, né, sentamos todos, nós 4, da família, e fizemos os desenhos e colocamos ali no cantinho da calma. E aquele é o nosso cantinho de lembrete de quando estamos com raiva. Qualquer um de nós pode sentar ali e se acalmar um pouquinho. E ele sabe, quando um tá lá, a gente sabe, opa, tá se acalmando, eu preciso deixar essa pessoa se acalmar. Aí as perguntas que vieram. Elisama, a partir de que idade eu posso utilizar o cantinho da calma? A criança até os 3 anos é uma criança que ela precisa do adulto para que ela se acalme. Ela não vai ficar aí sozinho até você se acalmar e depois converse comigo. Ela não tem essa capacidade em regra. Ela precisa desse contato. Então, o que é que eu aconselho? Você pode montar o cantinho da calma antes dos 3 anos, mas você vai ter que ir lá com a criança. Não vai ser uma criança que vai sozinha. É excelente para que ela vá aprender. Meu bem, você tá muito nervosa. Vamos juntas pro cantinho da calma? Vamos juntos pro cantinho da calma? Pega essa criança no colo, ela vai chorando, senta com ela. Pega um livro, pega um desenho, faz um desenho com ela, pega algo que você tá ali tirando essa raiva toda que ela tá sentindo. Depois que ela se acalmar, vocês vão juntos sentar e conversar. Então, a primeira coisa que eu precisava falar é dessa coisa da idade, né? A criança até 3 anos, ela em regra precisa da companhia do adulto nesse cantinho da calma. A partir disso, ela já consegue sozinha. Ela, filho, você tá muito nervoso. Te ajudaria a ir pro cantinho da calma? Outra coisa que é muito importante, não é vá pro cantinho da calma agora se acalmar. Porque se eu falo assim, eu tô mandando e o cantinho da calma tá com vá pro cantinho da calma agora se acalmar, entre aspas, né, no balãozinho que eu não falei, aquele balãozinho de pensamento, tá e sofra. E não é assim, eu não quero mandar no meu filho, eu quero realmente acreditar que se ele se acalma, se ele se afasta e recupera a consciência, ele pode conversar comigo melhor, tá bom? A ideia é que a gente crie um lugar. E aí esse cantinho pode ser cantinho da calma. Pode ser vamos pra praia e aí você faz uma praia dentro de casa. Assim, bota um desenho coqueiro, um lugar que vocês gostem, um lugar que traz tranquilidade, um lugar que a família se sente bem. Um lugar que você pudesse, durante aquela briga com o seu chefe, você pudesse se afastar e falar, nesse momento eu vou para a praia. E você tá naquele lugar e me acalmar. A ideia é só essa. Não é uma ideia de passar a mão pela cabeça, de fingir que nada aconteceu. Muito pelo contrário. Depois que essa criança se acalmar, vocês vão sentar e falar, ok, agora nós estamos em condições de conversar. Você lembra o que aconteceu? Como que a gente pode lidar quando esse sentimento vier de novo? Eu já expliquei ao meu filho aqui e a minha filha, eu tenho explicado pra eles, pra que eles reconheçam a raiva quando tá vindo. Como é que você sente? Você sente o coraçãozinho acelerar, o coraçãozinho bate bem rápido? E aí ele falou, mãe, a cabeça dói. Pois é, a cabeça dói. Quando a gente sente que ela tá chegando, a gente se afasta antes que ela tome conta da gente. Porque às vezes ela toma conta e a gente não consegue fazer mais nada quando a gente tá com muita raiva. E eu vou explicando pra eles o que é raiva, como que ela funciona, o que eu faço quando ela chega, como é que eu posso lidar com ela da maneira melhor. A nossa criação habitual, ela trata a raiva como algo indevido, impróprio, desumano. Mas a raiva é um sentimento natural do ser humano. Então eu quero que eles entendam, ok, meu amor, você pode sentir o que você quiser, e às vezes o que você não quer. Nós podemos sentir qualquer coisa. As suas atitudes são responsabilidades suas. Com as suas atitudes, você pode escolher. E a gente só consegue escolher como agir se a gente está se sentindo bem. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o princípio do cantinho da calma é que a criança se sinta melhor, para que aí ela tenha consciência e possibilidade de escolher como se comportar melhor. Tá bom? Se você gostou, espalhe essa mensagem, compartilha, porque mensagem de amor e de empatia a gente espalha. E se você quer saber mais, eu tenho um programa online chamado Programa Reolhar, www.reolhar.com.br/programa, e com 28 vídeos esquematizados de uma maneira linda, vídeos curtos, mas altamente transformadores e que podem te ajudar muito na sua relação com seu filho. Tá ok? Um beijo imenso e até o próximo vídeo.